Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero com muita alegria, nesse momento tão importante, da exposição, da pregação, da palavra de Deus, externar aqui a minha gratidão a todos os irmãos que, durante esses 33 anos, têm feito parte dessa igreja tão abençoada, tão bem divulgada, bem falada, que serve para todos nós como uma inspiração. Para mim é um grande privilégio estar com os meus irmãos hoje aqui. Quero agradecer também ao pastor Ronaldo e todo o corpo aí dos presbíteros dessa igreja, os irmãos que compõem o conselho dessa amada igreja, por ter me feito esse convite de esta noite estar na presença de Deus junto com os irmãos, a fim de ministrar a doce e maravilhosa palavra do Senhor. Pastor Marcos também, nosso queridão, que Deus abençoe, em nome de Jesus. E eu vim hoje para trazer uma palavra de Deus aos corações dos nossos irmãos a respeito dessa temática tão importante e tão aqui bem falada já no início pelo vosso pastor. Eu já fui apresentado pelo pastor, mas sou casado, tenho 37 anos, não parece, né, irmãos? Não parece. Sou pai de uma criança maravilhosa. O nome você já vai descobrir que é pentecostal, né? Theo. Quem tem aqui um Theo na família? Tem alguém que tem? É barra, né, irmã? É bem avivado, né? Os Theos são bem avivados, né? Meu Deus do céu. Se ele tivesse aqui, irmão, vocês iam ver o que é avivamento. Vocês iam ver o que é avivamento, rapaz. Aquele lá é avivado demais. A minha esposa se chama Loren, também é uma ovelha da IPR renovada, lá de Palmital. Eu, de Presidente Venceslau, era de Palmital. Fui pegar ela lá. Acho que o pastor Hélio Varela, que fez meu casamento, né? Eu chamei ele para fazer meu casamento, porque eu acho que ele tinha muita raiva de mim, que eu fiz a igreja dele diminuir, porque eu tomei uma ovelha dele de lá, né? Mas ela não pôde estar comigo hoje, porque a família dela, a nossa família lá, preparou um jantar, preparou lá. Eu fiquei muito constrangido de tirá-la de lá, porque há muito tempo ela não vê a família, não fica com a família, mas eu trago um abraço, um beijo fraternal da minha casa a todos vocês, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está com sede da palavra de Deus, faça assim. Amém? Meus queridos, então abra a palavra de Deus no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, livro do profeta Joel, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso de número 28, para a glória de Cristo Jesus. Texto do profeta Joel, capítulo 2, verso de número 28 ao 32. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. O povo que vai para a escola bíblica é outro nível, né, irmão? Diz assim a palavra de Deus: e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém
haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. Versículo 28. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, que é poderosa e maravilhosa. Nesse momento em que o nosso coração se inclina para ouvi-la, que o Teu santo e maravilhoso Espírito possa nesse momento já começar a ministrar a Tua doce unção sobre nós. E que os nossos corações, já sentindo essa presença maravilhosa e poderosa, esta unção que refresca esse ambiente, que muda o clima desta casa, comece a despedaçar, a quebrantar, a quebrar os nossos corações, a ponto de sairmos daqui vivendo e experimentando o que Joel profetizou e cumprida foi no dia do Pentecostes. Pai, que saiamos daqui hoje com visões, com profecias, com um grande derramamento do Teu Espírito sobre nós. Mas para isso, Senhor, eu peço que o Senhor use a Tua palavra para nos convencer desse maravilhoso tema que oramos e esperamos com expectativa viver todos os dias da nossa vida. E toda a igreja que quer viver um avivamento maravilhoso, diga amém. Amém. Aleluia. Meus queridos irmãos, falar sobre o avivamento sem falar da célebre passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, é uma coisa impossível. O derramamento no dia de Pentecostes, se não for, é um dos maiores símbolos do avivamento, onde todos estavam reunidos por 10 dias, e de repente se ouviu um barulho como de um vento, impetuoso e veemente, e encheu toda aquela casa. E todos que estavam presentes ali começaram a falar em outras línguas, as quais o Espírito Santo concedia a cada um que falassem. Este é o maravilhoso efeito da promessa do avivamento, feito por intermédio do profeta Joel e experimentado pelos nossos irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Em outras palavras, a igreja nasce no fogo. O parto da igreja é uma labareda poderosa, que por onde passa, devora e dá vida a todos os corações. Acredito que muitos olham superficialmente para essa temática do avivamento. E olham superficialmente, principalmente, para o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. No entanto, para desfrutarmos da bênção profunda do avivamento, contida nesta passagem que nós acabamos de falar, nós precisamos voltar a nossa atenção para o contexto no qual esta promessa desfrutada pelos nossos irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, foi feita. E o contexto no qual esta promessa foi feita, o profeta Joel, o livro, todas as dúvidas acerca da profundidade e também do contexto no qual esta promessa de sua própria pessoa. É um livro que contém as suas obscuridades, a sua escuridão. Escuridão concernente à pessoa do profeta Joel. O texto do livro do profeta Joel não faz muita menção sobre quem ele era, ou o que ele fazia antes, ou o que ele fez depois.
Ele é pouco citado, uma vez só citado durante todo o livro. E outra coisa também que fica na obscuridade é o tempo em que o profeta Joel profetizou. Há muitos debates sobre em qual tempo Joel dispensou ou então exerceu o seu ministério profético. A respeito dessas coisas obscuras que há sobre o livro de Joel, Otto Schmuller disse que, em virtude da familiaridade de Joel com o seu tempo, com o templo, os sacrifícios e o sacerdócio, podemos presumir que ele faria parte ali do colegiado dos sacerdotes de sua época. David Rubibart diz o seguinte: diz que pela ampla diversidade de opiniões entre os estudiosos, revela que o livro carece de informações que nos ajude a definir qual é o tempo em que ele profetizou. Mas João Calvino tem uma definição até mais leve sobre isso. Ele diz assim: olha, já que nós não sabemos muita coisa sobre o profeta Joel, e não sabemos o tempo que ele profetiza, toca o barco, não presta muita atenção nisso. É porque Deus não queria que nós focássemos nisso, mas focássemos na mensagem do profeta. Nós podemos entender que a falta de informação sobre tanto a vida do profeta Joel como o seu tempo é uma própria estratégia de Deus para dizer o seguinte: não se atente para a vida do profeta e nem para o tempo em que ele está profetizando, mas preste atenção na profecia que o profeta está dizendo. Atente os seus olhos, incline o seu coração para a profecia, para a palavra que ele está profetizando em seu tempo. E é basicamente isso que o livro do profeta Joel vai definir a respeito do seu caráter profético, ministério e o seu tempo. William MacDonald diz o seguinte, que o profeta Joel era um tipo de João Batista do Antigo Testamento. Olha que comparação maravilhosa. Essa comparação descrita por William MacDonald nos deixa uma percepção de que, se por um lado nós temos essa obscuridade entre a vida e o ministério do profeta Joel e o seu tempo, nós temos uma clareza abundante do quê? Dos fatos, do que estava acontecendo, do que estava ocorrendo, que fez com que o profeta Joel se levantasse e fosse o porta-voz dessa promessa de avivamento sobre o povo. Se por um lado, meus irmãos, nós temos essa dificuldade sobre a vida do profeta Joel e sobre o tempo em que ele está profetizando, do outro lado nós temos detalhes minuciosos sobre o estado do povo de Deus, da nação do povo de Deus, que culminou com o levantamento do profeta Joel, a fim de declarar esta palavra de avivamento. E aqui eu separei dois fatos sobre a vida do povo de Deus na época, que culminou com o levantamento do profeta Joel, a fim de que ele profetizasse um avivamento sobre a nação. Primeiro fato: o povo naquela época estava vivendo uma enorme crise econômica, financeira e de abastecimento. No capítulo de número 1, o texto já começa transbordando desastres sobre a nação. O versículo de número 4 define porque a nação estava passando por um fracasso econômico. Ele diz que uma grande nuvem de gafanhotos assolou toda a agricultura do país, levando um povo a total desespero. O gado não tem alimento, os produtores estão chorando, não tem comida na mesa, as crianças estão pedindo o almoço, a janta, o café, e não tem nada, até os animais estão perecendo no campo. Esse é o contexto da agricultura econômica da época. E se como não bastasse, o céu se fecha, não tem água, não tem chuva. E o texto do capítulo número 1 chega a comparar a seca que estava presente no tempo de Joel com um grande fogaréu que queimou toda a nação, levando a nação a uma seca degradante. Esse era o contexto econômico de escassez, de fome, de terrível decadência econômica sobre o povo de Deus. Mas existe um outro
problema identificado também nos capítulos que nós estamos mencionando, que era a crise da liderança no tempo de Joel. Os seus líderes, os líderes da nação, os líderes do povo, eles estão completamente corrompidos. Há uma crise religiosa. O culto na época de Joel perdeu sentido, perdeu o fervor, perdeu o amor, perdeu todo o sentido. Eles caíram no mecanicismo, eles levavam as ofertas no templo e saíam do templo como se isso fosse natural para eles. Não havia mais reflexão, não havia mais desejo e paixão pela glória de Deus. Não havia mais fervor. As pessoas entravam do templo, saíam do templo, ofereciam suas ofertas, e isso não transbordava em conhecimento, e virou um mecanicismo religioso. É o tipo de crente que vem para a igreja na terça ou na quinta, para ele está tudo bem, tanto faz. O pastor pregou um sermão, para ele está tudo bem, tanto faz. Ele oferta, está tudo bem, tanto faz. Para ele ir na igreja ou não ir na igreja, tanto faz. Ele caiu no mecanismo religioso. Ele vem só para bater a carteira, ele vem só para bater ali o ponto. Esse era o estado do religioso das pessoas da época. Não havia fervor, não havia paixão no coração das pessoas em servir a Deus. Meus irmãos, e não há uma coisa mais desgastante, não há uma coisa mais angustiante do que você vir para a igreja nesse estado, do que você frequentar uma igreja onde as pessoas não têm fervor, onde as pessoas não têm amor, onde as pessoas estão ali, mas o pensamento está lá fora. Mas louvado seja Deus pela igreja presbiteriana renovada, porque nós não estamos apagados no tempo. O fogo do avivamento ainda queima no nosso coração. A vontade de adorar, de estar na presença do Senhor, ainda faz parte da nossa vida. Quando nós não estamos na igreja, nós estamos no culto em casa. Quando nós não estamos no culto em casa, estamos no culto na rua. Aleluia. Mas o povo na época de Joel está desse jeito. Tudo bem se a gente for, tudo bem se a gente não for. Uma outra crise, os líderes estavam ministrando a palavra, estavam ministrando ao povo completamente embriagados. Eles não ligavam do preparo, eles não estavam nem aí com o ato de estar na presença de Deus, eles faziam de qualquer jeito. E foi essas duas crises, religiosas e da liderança, que provocou a primeira crise. A primeira crise, no capítulo de número 1, é mencionada como um juízo de Deus sobre a segunda crise que eu citei, religiosa, sobre a liderança que era omissa, sobre a liderança que não fazia caso da própria palavra de Deus. Então veio o juízo, Deus mandou o chicote dele sobre o povo. Mas o capítulo de número 1, pastor, não termina apenas com juízo. O capítulo de número 1 termina com um clamor, um chamado ao arrependimento. O capítulo de número 1 começa com um clamor, talvez do profeta, e desembarca no capítulo de número 2 com um chamado ao arrependimento. Primeiro Deus mostra por que está acontecendo. Depois ele levanta um profeta para começar a clamar, para que o povo comece a se arrepender, a chamar o povo ao arrependimento. Depois do arrependimento, Deus faz a promessa do avivamento. Isso nos quer dizer, meus queridos, que Deus está muito interessado, primeiramente, em nos convencer que precisamos de arrependimento, porque sem arrependimento jamais vamos viver um arrependimento. Meus queridos, o avivamento é uma promessa que só os corações quebrantados e arrependidos podem desfrutar. Então esta noite é uma noite de examinar o coração. Esta noite é noite de dobrar os joelhos no chão, reconhecer a nossa necessidade de arrependimento. Então, quando reconhecemos que precisamos nos arrepender, Deus lá do céu abre as janelas e nos promete a eficácia do avivamento.
Você se lembra o que está escrito no livro das Crônicas? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei do céu. Diz a palavra de Deus que depois do arrependimento, sara, liberta e envia o teu Espírito para dar poder para a igreja. E esta realidade está sobre você, sobre a tua casa e sobre esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Tem muita gente aí falando de avivamento. Tem muitas igrejas fazendo programas de avivamento, mas não tem arrependimento. Tem choro, tem pulo, tem riso, tem gargalhada, tem nego que rola aqui, tem nego que rola ali, mas não há arrependimento. Sem arrependimento não haverá possibilidade de desfrutarmos de um verdadeiro avivamento. Você pode dar uma olhada para esse seu irmão e dizer assim para ele: meu querido, sem arrependimento não haverá avivamento. Diga assim para ele: Deus está primeiramente interessado em convencer você da sua necessidade de arrependimento, para depois te abençoar com o avivamento. Diga para ele assim: Deus vai abençoar você com um avivamento. Diga para ele. Aleluia. Aleluia, aleluia. É isso que Deus tem para a igreja. Quando a igreja se dobra, quando a igreja se arrepende, quando nós choramos, quando nós rasgamos o nosso coração ao invés das vestes, o Senhor abre as janelas do céu e mais uma vez se pode ouvir o barulho de um vento impetuoso e veemente para encher toda essa casa. E esta noite é uma noite de presenciarmos isso aqui mais uma vez. O vento do Espírito ainda sopra nesse lugar. Você está sentindo aí, meu irmão? Aleluia. Então levante a sua mão e comece a adorar a Ele. Aleluia. Eu já estou sentindo a presença dEle aqui. Eu já estou sentindo a majestade dEle aqui. Eu já estou sentindo a glória dEle aqui. Então permita que Ele visite o teu coração. Deixa Ele trazer para fora, para você receber. Aleluia. E acontecerá que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas primeiro o arrependimento. Primeiro o arrependimento. Depois, ou seja, meus irmãos, o avivamento é uma garantia, uma promessa garantida por Deus para a sua igreja, para o seu povo. Quando há arrependimento, é uma garantia. Ou seja, é impossível, meu irmão, um crente que se arrepende. É impossível um jovem que se arrepende, pastor Marcos. É impossível um pastor que se arrepende. É impossível uma pessoa que se arrepende dos seus pecados não viver um avivamento. Por quê? Porque Deus prometeu, aleluia, aleluia, se meu povo que se chama pelo meu nome, olha, se vocês clamarem, rasgarem o coração de vocês ao invés das vestes, eu vou derramar. E ele diz o texto, e depois disto, ele diz, e depois disso eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Primeira coisa, meu irmão, derrama o seu coração na presença de Deus, que Ele vai derramar o Espírito dele sobre você. Derrama o teu coração na presença dele, rasga o seu coração na presença dele, que Deus vai rasgar os céus ao teu favor, e jamais a tua vida será a mesma. Quantos aqui querem viver isso? Quantos aqui querem presenciar o céu se rasgando sobre Assis, sobre a vila, sobre esse bairro, sobre esta igreja? Levanta a sua mão para o céu e diz: eu quero, eu quero, eu quero, aleluia, eu quero. O avivamento é uma promessa garantida para todos aqueles que se arrependem. É uma promessa de Deus. Deus, é como se Deus estivesse dizendo: se vocês se arrependerem,
Vocês não têm noção do que eu vou fazer. Se vocês dobrarem o joelho de vocês e começarem a clamar, se arrepender dos seus maus caminhos, vocês não têm noção, aleluia, do que eu vou fazer. Aleluia, eu vou abrir o céu sobre vocês. E aleluia, os velhos vão ter visões, os jovens vão profetizar. Meu Deus do céu, meu irmão, antes do avivamento tem que ter arrependimento. Tem que ter arrependimento. Essa é uma promessa garantida para as pessoas que se arrependem. Interessante é que muitos crentes nos dias de hoje pensam como Asaf: parece que estou lavando as minhas mãos na pureza em vão, parece que não está adiantando me arrepender, parece, pastor, que eu só me arrependo dos meus pecados e nada acontece. Parece, pastor, que quanto mais eu luto para ser santo, mais fica difícil. Tem muitos crentes que não conseguem mais acreditar na promessa do avivamento, simplesmente talvez por não estar conseguindo perceber que na promessa do avivamento existem garantias para quem se arrepende. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo a nós: se você se arrepender, eu mostro para vocês a garantia de que vocês vão viver um arrependimento, vão viver um avivamento. Esse texto do profeta Joel é esta mensagem para nós. As garantias que a promessa do avivamento concede aos corações daqueles que se arrependem. Quais são as garantias que o profeta Joel deixa explicitamente no seu livro sobre o avivamento para o coração daqueles que se arrependem? Pastor, quais são as garantias que eu tenho, que eu vou ter, se esta noite eu dobrar os meus joelhos para me arrepender? Se eu confessar Jesus, se eu estiver disposto a mudar a minha vida, abandonar o meu pecado, quais são as garantias que o profeta Joel deixou descrito sobre essa promessa e que me faz acreditar que se eu me arrepender, eu também vou viver um avivamento tal qual está descrito em Joel e também Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos lá, meus irmãos, vamos pensar sobre essas garantias, porque eu quero que você saia daqui disposto a se arrepender, disposto a mudar toda a sua vida para receber esse avivamento e ser um proclamador da mensagem do Evangelho. Amém, meu irmão? Amém. Vamos lá, primeira garantia. A primeira garantia que essa promessa nos mostra está no fato da própria natureza da promessa. Meu Deus, o avivamento vai chegar. Quem será? Será que é o profeta Joel? É ele que está dizendo: olha, se vocês se arrependerem, se a nação se arrepender, eu, profeta Joel, vou derramar sobre vocês o meu espírito. Não. A primeira garantia está no fato da natureza da promessa. Ou seja, quem faz a promessa no versículo 28, na parte A, é o próprio Deus. Ele diz: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A própria natureza da promessa é uma garantia. Ou seja, quem prometeu que depois do arrependimento virá o avivamento é o próprio Deus, aquele que não pode negar a si mesmo. Esta é uma garantia para todos aqueles que se arrependem. E para nós conhecermos um pouco mais sobre esta garantia, eu quero levar você a pensar um pouquinho: quem é esse Deus que prometeu tal coisa sobre aqueles que se arrepender? Primeiro, vamos lá, Deus é imutável. Aleluia. Ou seja, Deus não muda no seu ser, na sua essência, em quem Ele é, e nem naquilo que Ele fala. Luiz Berkoff disse o seguinte: a imutabilidade de Deus é a perfeição pela qual não há mudança nele, não só somente no seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Em Números capítulo de número 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender.
tendo Ele prometido, não cumpriria? Meus queridos, você está diante de um Deus que quando promete, Ele cumpre, que quando Ele fala, Ele zela por sua palavra, porque Ele é imutável. Ou seja, Ele prometeu que haveria derramamento do Espírito, e até hoje não mudou essa promessa, continuará para todos aqueles que se arrepender, porque Ele é imutável. Aleluia. Outra característica de Deus, Ele é onipotente. O que quer dizer onipotente? Que Deus tem todo o poder. E eu gosto da definição do Arthur W. Pink sobre o poder de Deus. Ele diz assim: o poder de Deus é aquela capacidade e força pela qual Ele pode realizar tudo o que lhe agrada. Ou seja, este é o poder de Deus. O mesmo autor, citando um outro escritor chamado Charnock, ele diz o seguinte: o poder de Deus é como Ele mesmo, infinito, eterno, incompreensível, não pode ser refreado, nem restringido, nem frustrado pela sua criatura. Ou seja, quando Deus fala, Deus cumpre, e ninguém pode impedir. Ou seja, Deus não fala nada daquilo que Ele não é. Se Ele falou, a sua própria essência e natureza estão na palavra que Ele falou. Deus disse que nos últimos dias Ele derramaria sobre toda a carne arrependida o Espírito dEle. E esta promessa não mudou. Ela continua sendo a mesma para os apóstolos. Ela continuou sendo a mesma para Jonathan Edwards. Continua sendo a mesma para Martinho Lutero. Continua sendo a mesma para Savonarola, continua sendo a mesma para Pedro, Tiago e João, e continua sendo a mesma para esta amada igreja que está aqui hoje. Ela não muda, essa é uma garantia para você. Agora preste bem atenção. A segunda característica de Deus, que é o poder dele, diz que não pode ser refreado por ninguém. Ou seja, ninguém pode impedir Deus de fazer nada. Lembra do que Isaías falou? Ninguém pode livrar quem está nas minhas mãos. Agindo eu? Não, tá fraco, vai lá. Agindo eu? Meu Deus, o pastor falou que vai ser gravado, né? Então vamos lá. Vamos nós aqui. Nós estamos vivendo em um tempo hoje, onde há muitos grupos lutando para impedir a igreja de pregar o evangelho. Há muitos grupos tentando impedir a igreja de ser a igreja, de pregar contra o pecado, de trazer a verdade do arrependimento aos corações. Tem muitos políticos tentando fazer lei para tentar parar a igreja. Tem muitos artistas e ativistas contra a igreja que vão para a internet dizendo que a Bíblia precisa ser retirada, que a Bíblia precisa ser atualizada, que versículos e textos inteiros da palavra de Deus precisam ser ressignificados, ou precisam ser reinterpretados, ou precisam simplesmente desaparecer da Bíblia. Enquanto isso, nós vemos todos esses movimentos, e os crentes ficam temendo, com medo acerca do que vai ser a igreja. Sabe qual é a resposta da igreja para esse tipo de pessoa? Sabe qual é a resposta da igreja para esses artistas, para esses políticos que tentam parar a igreja? É esse: o meu Deus não pode ser impedido, o meu Deus não pode ser refreado, o meu Deus não pode ser restringido. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A igreja vai continuar avançando, a igreja vai continuar prosperando. Quantos aqui esta noite fazem parte dessa igreja? Meu irmão, pode levantar o inferno inteiro, pode levantar quem for, a igreja está debaixo de uma promessa maravilhosa do avivamento, que diz: quando Deus prometeu, está decretado, ponto final. Se houver arrependimento no meio da igreja, não tem um presidente, não tem um político, não tem um prefeito, não tem um artista, não tem ninguém, nem um pastor, ninguém que pare o avivamento. Por isso estamos debaixo do poder de Deus, da graça de Deus. Se o homem está dizendo que não, Deus já disse que sim. Se o homem está fechando uma porta, Ele abre a janela do céu. Se Deus disse que vai haver avivamento, então você deveria levantar a sua mão para o céu e já começar a clamar. Não olhe para o mundo, olhe para a promessa de Deus. O mundo está rugindo contra nós, mas a trombeta no céu está tocando ao nosso favor. Recebe nesta noite,
Recebe nessa noite. Recebe nessa noite. Olha o barulho da igreja. Olha o barulho daqueles que estão debaixo dessa promessa. Aleluia, aleluia, aleluia. Esses dias atrás alguém lá na nossa igreja falou assim: pastor, você viu que tal fulano falou na internet? Você viu que a Xuxa Meneghel falou na internet sobre a igreja, sobre a Bíblia? Eu falei: olha, eu ainda não vi, mas eu vou ver. Mas eu estou muito mais interessado que ela saiba o que meu Deus disse sobre isso. Aleluia. Não adianta, meu irmão. Pode ser quem for, ninguém pode refrear esse Deus que é o autor, que é o consumador da nossa fé. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, você disse uma coisa que é verdade. Sobre esta afirmação que eu sou filho de Deus, a minha igreja vai ser fundada. E eu vou dizer uma coisa para você, Pedro. É como se nós olhássemos para o mundo e disséssemos a mesma coisa. Olhe para tudo, Pedro. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque eu vou dar a minha graça, o meu poder e a minha presença. Aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, oh meu Deus. Olha a natureza da promessa que Deus te fez, meu irmão. Aleluia. Pastor, se eu me arrepender, eu vou estar debaixo, meu querido, dessa promessa. Quando você dobra os teus joelhos no chão e começa a dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, Senhor, eis-me aqui, diante do Senhor, quebra o meu coração. Você está debaixo de uma promessa que não muda, e de um poder que não pode ser refreado. Pode ter gente dizendo: não vai acontecer. Pode ter gente dizendo: avivamento é coisa do passado, não acontece mais. Pode ter gente até pregando contra, mas a Bíblia diz que acontecerá depois dessas coisas, que derramarei eu do meu Espírito. E quem prometeu isso vai cumprir. E quem prometeu isso está cumprindo. Quem prometeu isso está aqui presente. E Ele quer derramar sobre a tua vida e sobre a tua história. Basta você abrir o seu coração para receber esta promessa. Quantos aqui querem? Quantos aqui querem? Aleluia. Oh glória. A primeira garantia é sobre a natureza da promessa. Quem prometeu não muda. E quem prometeu tem todo o poder. Ele não pode falar uma coisa que ele não é. A promessa dele é o que ele é. Não muda e tem todo o poder. Todo o poder. A segunda garantia é a abrangência da promessa. Aleluia. O texto vai dizer no versículo 28, parte B e 29, o seguinte: e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei eu do meu espírito. Ou seja, aqui tem três tipos de pessoas, classes de pessoas que exemplificam a abrangência da promessa. Primeiro ele fala dos velhos. Depois ele vai na outra ponta e fala dos jovens. Depois ele vai na outra ponta e fala dos servos. Ou seja, olha a abrangência dessa promessa. Essa promessa é derramada sobre todos aqueles que se arrependem. A promessa de Deus alcançou patamares e lugares longínquos da terra. A promessa de Deus alcançou aqueles 10 homens que estavam aqueles homens que estavam no cenáculo há 10 dias, clamando e orando. A promessa alcançou Lutero quando pregou as 95 teses. Alcançou João Calvino, que se tornou o maior pastor e teólogo sistemático da igreja. Alcançou John Knox na Escócia. A promessa é tão abrangente que ela passou da Escócia e foi para outro lugar e alcançou Jonathan Edwards. A promessa é tão grandiosa, tão
tão maravilhosa que saiu da Europa e foi para os Estados Unidos e alcançou David Wilkerson. A promessa é tão maravilhosa, tão abrangente, que ela escolheu um homem franzino, de baixa estatura, que estava acima do peso, que ouviu um pastor pregando sobre o avivamento e o que Deus poderia fazer com aqueles que se arrependem. Ele correu à frente, se ajoelhou, e Deus alcançou Dwayne Line Moody, que alcançou mais de 1 milhão de pessoas pela pregação do Evangelho. A palavra de Deus, o avivamento alcançou Billy Graham, alcançou o pastor da nossa igreja, nos alcançou, e nós estamos aqui porque somos frutos do avivamento. Esta promessa vai até lugares que você não imagina. Aleluia. Se Deus começar um avivamento genuíno hoje aqui, você não tem dimensão aonde esse avivamento vai chegar. Pessoas saindo daqui para as nações, jovens doando a sua vida e indo a lugares que ninguém tem coragem de frequentar em Assis, para resgatar outros jovens que estão no mundo. Eu quero contar para você sobre a abrangência dessa promessa, a história de um jovem na cidade que eu conheci, na minha cidade. Um jovem que aos 18 anos de idade se tornou um dos maiores terríveis pessoas da sua cidade. Drogado, que não respeitava a mãe, não respeitava a família, não respeitava ninguém, a ponto de ser violento. Jovem que consumia drogas diariamente. Uma certa feita eu presenciei usar mais de 20 cigarros de maconha num dia. Levantava às 6 horas da manhã e ia dormir no outro dia às 4 horas da manhã consumindo droga. E todos diziam para ele o seguinte: pastor, esse menino vai morrer. Um dia, meu irmão, ele saiu para tirar a vida dele, porque drogado, sem a família, sem amigos, ele falou: é melhor morrer. E ele saiu de casa, pastor, para tirar a sua vida, porque ele não via mais sentido nisso. Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja, para vocês que estão me ouvindo, e vocês vão fazer essa pergunta para mim: o que aconteceu com esse garoto? O que aconteceu com esse jovem? Eu vou falar 1, 2, 3 e vocês vão dizer assim: o que aconteceu com esse jovem? Amém, irmãos? Vamos lá. 1, 2, 3. Alguém cheio do Espírito Santo o encontrou na esquina e disse: William, Jesus te ama, e Ele pode tirar isso do... Eu fui alcançado por esse avivamento. A tua casa e a tua família também será. Pode aplaudir Ele, pode glorificar a Ele, pode glorificar, porque isso vai acontecer também com o seu ministério, com a sua família. Isto é avivamento. Eu fiquei louco, fiquei apaixonado por Jesus. Aleluia, eu falei: meu Deus, eu me converti no meio da rua. Depois eu fui para a igreja e falei: eu preciso ir nas bocas de fumo pregar, eu preciso ir atrás daqueles que usavam droga comigo. Eu fui numa boca de fumo, preguei o evangelho. Fui na outra, preguei o evangelho. Eu fui em vários lugares pregar o evangelho. Fui na porta do presídio, peguei meninas de lá, orei por elas. E sabe qual foi o resultado? A gente saía da nossa vila, que era o pior bairro de Presidente Venceslau, a ponto do tenente da polícia parou o pastor Moacir e disse assim: o que você fez na Sumaré? Porque era o pior bairro que tinha para morar. A gente tinha dificuldade para penetrar lá. E hoje está um dos melhores bairros da cidade. Ele falou assim: eu não fiz nada. Tem um jovem lá chamado William, começou a pregar lá nos lugares. O povo começou a se converter. Aleluia. O povo começou a se converter. Abrangência da promessa. Pastor, eu tinha um amigo que ele foi um dos piores traficantes da Brasilândia, lá de São Paulo. Eu conheci ele no meio dessa vida louca do crime lá em Presidente Venceslau. E ele tinha o corpo todo cravejado de bala. Ele tinha bala alojada no rosto, na garganta. Então ele falava, parecia um rádio fora de estação. A gente chamava ele de Pato Rouco. É o apelido dele, porque ele tinha bala cravejada na garganta. Esse jovem, ele teve um problema muito grande em São Paulo. E os inimigos dele do tráfico
praticamente fuzilaram ele. Vários tiros e deram ele como morto. Ele ficou quase 1 ano internado no hospital. E depois que saiu de lá, ele foi direto para a nossa cidade, depois de ter cometido crimes terríveis lá contra a outra facção. Eu vi, irmão, com meus olhos, eu vi com os meus olhos. Um dia nós estávamos num campo jogando futebol. Alguém chegou e apontou uma arma para ele. E ele foi para casa e ele ligou. Falou: William, vamos ali comigo no orelhão. Ligou para uma pessoa lá em São Paulo. E eu, tudo bem. Fui para casa no outro dia de manhã. Um carro parado lá na frente da casa dele, com a placa escrita São Paulo. Eu falei: o que é isso aqui? Meu irmão, quando eles abriram o carro, tinha mais arma no carro do que gente. E eles foram atrás dessas pessoas. A cidade virou de cabeça para o ar. Pessoas barra pesada. Um dia depois que eu me converti, perdi o contato com ele porque ele foi preso. Aí calhou um dia que eu saí do seminário, estava na casa da minha avó, e aí falaram para mim: o fulano saiu da cadeia. Eu falei: eu vou lá na casa dele, vou lá pregar para ele. Cheguei lá, meu irmão, estava rolando samba, estava rolando droga, estava rolando um monte de coisa. Eu falei: meu Deus do céu, se eu entrar aqui dentro, misericórdia, o que vai acontecer? E Deus falou: fala do que aconteceu com você. Na hora que eu entrei, pastor Marcos, ele disse: agora sim a festa está completa, agora nós vamos festejar. Eu falei: meu Deus do céu, não me deixa cair aqui em tentação, mas me livra do mal, Senhor. Um monte de gente, droga rolando, um monte de coiseira. Eu peguei e falei assim para ele: meu amigo Ricardo, eu não vim aqui para participar da sua festa, eu vim aqui para chamar você para ir para outra festa. Falei para ele: Jesus mudou a minha história, e essa promessa também está sobre a tua vida. E ele disse assim: meu Deus, você se converteu mesmo? Eu falei: me converti, filho. Ele falou para mim assim: que Deus te abençoe. Eu falei assim: eu posso orar por você? Ele falou: desliga o som lá. Desligaram o som, eu orei por ele e fui embora. Fui embora. Passou 5 anos depois. Abrangência da promessa. Passou 5 anos depois, eu estou lá na internet, no Facebook, alguém fala assim: a paz do Senhor Jesus, pastor. Quando eu vou lá no mensagem da foto estava escrito Ricardo. Ele falou: você lembra quando você pregou para mim? Hoje eu estou servindo a Deus aqui, sou diácono e pregador. Esta é a abrangência. Espírito Santo, Deus vai fazer com você isso, jovem. Deus vai fazer isso com a sua igreja, pastor Marcos. Deus vai fazer isso com os jovens aqui, pastor. Deus vai fazer isso na sua casa, meu querido. Deus vai levantar você como um pregador. Aleluia. Ninguém dá nada por você. Ninguém olha para você e diz: vai virar um pregador. Mas Deus vai mandar o Espírito dele sobre você. Você é o improvável, mas Deus vai te usar para grandes coisas. Levanta a sua mão para receber. A abrangência. Essa promessa é grande, ela alcança pessoas que você mal pode sonhar. E por último, irmão. Uma outra garantia é a vigência da promessa. Aleluia. Ou seja, o que é a vigência? Aquilo que tem valia. Aquilo que ainda tem autoridade, aquilo que ainda tem poder, aquilo que ainda está atual para os dias de hoje. O Senhor disse assim no versículo 32: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. Entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Aleluia. Sabe o que esse versículo está dizendo? Que enquanto Deus estiver salvando, Ele está dizendo: a minha promessa ainda está de pé. Aleluia. Enquanto tiver gente se arrependendo, pastor Ronaldo, quer dizer que Deus ainda continua disposto a avivar os corações.
Será que tem alguém aqui disposto a se arrepender para receber avivamento? Aleluia! Para continuar testemunhando que a promessa de Deus está vigente. Sabe de uma coisa, irmãos? Para nós orarmos, para recebermos tudo que Deus, você não busca aquilo que não tem valia. Se eu dissesse para você que lá no meu carro tem uma maleta com 1 milhão de cruzeiros, você sairia daqui correndo para pegar? De jeito nenhum. Por quê, pastor? Não tem valia nenhuma. Agora, se eu dissesse que o primeiro que sair daqui e for lá no porta-malas do meu carro tem $1 milhão, fala a verdade, irmão, tu não ia esperar nem o culto terminar, tu ia sair correndo. Por quê? Porque vale. Porque através desse dinheiro você poderia adquirir muitas coisas. Talvez, quem sabe, mandar um pouco para Dracena, em nome de Jesus, né? Já pensou? Você está lá na sua casa, chega o oficial de justiça e diz assim: olha, a sua tiazinha, a sua avózinha deixou para você um dinheirão, mas está tudo em réis, debaixo do colchão, tudo cheio de traça. Você pensando, agora que eu vou pagar minhas dívidas, comprar um carrão, vou lá na Disney com meus filhos, de repente chega um colchão velho, cheio de nota que não vale mais. Aí você vai falar assim: não tinha nem graça de buscar isso. Mas chega alguém e diz assim para você: olha, deixaram uma herança, uma tia sua que você nunca viu na vida, uma tia inglesa, uma tia lá do país de Gales, uma lá da China. Você negão desse jeito com uma tia chinesa, já pensou? Deixou uma fortuna para você, deixou não sei quanto bilhões de dólares, só que você tem que ir lá na China buscar. Meu irmão, você virava o Tasmania, mas você ia lá buscar, aleluia. Você vendia a casa, vendia tudo, comprava passagem, ia lá buscar. Por quê? Porque tem vigência, vale aquilo. Deixa eu falar para você um negócio. E essa promessa que está vigente, quantos de nós vamos buscar essa palavra que está vigente? Deus disse o seguinte: eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Mas antes disso, tem que haver busca. Vocês têm que se entregar a mim. Você tem que se dobrar a mim. Você tem que quebrar o seu coração, como o texto que eu já citei aqui várias vezes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar. O avivamento também é uma realidade para aqueles que buscam esta realidade, que acreditam que podem viver um avivamento. O avivamento é uma realidade que só aqueles que buscam podem desfrutar. Essa noite Deus separou esse momento diante do 33º ano dessa igreja para dizer a vocês: eu tenho uma promessa de avivamento sobre esta igreja, sobre este povo. Por isso que hoje eu começo um movimento de busca incessante pela minha presença. Paixão, fome e sede, não de carne, mas paixão, sede e fome pela presença de Deus. E isso está começando nesses bancos. Já tem pessoas com as mãos levantadas lá no fundo, eu estou vendo pessoas chorando, pessoas orando, pessoas se entregando. Já começou uma busca aqui. O Espírito Santo já começou a convencer pessoas. Já tem gente com a mão no rosto dizendo: me perdoa, Senhor. Já começou essa busca, já começou esse movimento. É o Senhor preparando a igreja para um grande despertar e avivamento. Aleluia. Esta noite é noite de viver isto. Esta noite é noite de clamarmos pelo avivamento. Esta noite é noite de rasgarmos o coração e de dizer: Senhor, eu não vou parar de te buscar, eu não vou parar de clamar, eu não vou parar de desejar a tua presença até que ela seja verdade, realidade em meu ser. Eu quero experimentar isso. Eu quero ver o teu Espírito descer sobre a minha vida. Eu quero ver o teu Espírito me conferir dons. Eu quero ver os velhos, eu quero ver os jovens, eu quero ver os servos cheios do teu Espírito. Nem que para isso eu preciso queimar toda a minha vida, mas daqui eu não saio da tua presença sem desfrutar dessa presença. É para você, meu querido. Vai, recebe.
Levante a sua mão para o céu, aleluia. Levante a sua mão para o céu. Não passou nem 15 segundos ainda. Você tem 1 minuto e 45 ainda. Olha aí, olha aí, olha aí. Enquanto você ora, Ele está visitando a sua saúde. Enquanto você ora, Ele está visitando a tua casa. Enquanto você ora, Ele perdoa os seus pecados. Toda hora! Você ainda tem um tempo para adorar, você ainda tem um tempo para clamar, como naquele dia, Senhor, um barulho de um vento veemente e impetuoso, enchendo toda a casa. Enche esta casa aqui agora, Senhor. Por onde eu passarei, enche essa casa agora, Senhor. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Recebe, meu irmão, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo em nome de Jesus. Seja renovado agora onde você está em nome de Jesus. Seja renovado onde você está em nome de Jesus. O diabo estava tentando te parar, impedindo você de receber. Não pare, não pare, não pare, tem mais, tem mais. O Espírito Santo está aqui, tem mais para a tua vida. Aproveita, meu filho, aproveita, minha filha. Tem um rio aqui maravilhoso, um rio que vai alegrar a cidade de Deus. Eu não estou preocupado com a hora de ir embora, meu irmão. Nós estamos na presença do autor, consumador da nossa fé. Aproveita. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Você pode cantar isso? Vamos lá. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua ministrando sua graça e
amor. Ai! Os feridos de alma são curados, os aflitos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são. Eita! Pois o Espírito de Deus está aqui. Xerebelegalabachandaraba, alabrache, neremicaio sui merebehência. Recebe em nome de Jesus. 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 Esta promessa está sobre essa igreja. Essa promessa está sobre você. Ele está aqui. Senhor, onde há um coração arrependido, visita Ele agora. Visita Ele agora. Visita Ele agora. Ah, meu Deus do céu. 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 Meu Deus, que ambiente é esse? Se você quiser se arrepender, meu irmão, para receber mais, pode vir aqui na frente, se ajoelhar aqui. Não tem problema não. Aleluia. Pastor, eu quero mais. Tem um rio maravilhoso aqui. Meu Deus do céu. Já tem gente vindo. Meu Deus. Se quiser chamar o louvor, pastor. Cadê o pessoal do louvor da música? Pode vir. Aleluia. Se não tiver aqui na frente também. Meu irmão, tem um mover aqui tão maravilhoso. Tem um mover aqui tão poderoso. Aleluia. Eu não queria que você perdesse isso não, irmão. Aleluia. Aleluia. Há uns 10 anos atrás, pastor, eu estava pregando na igreja do pastor Paulo Sérgio, lá em Viema, Mato Grosso do Sul. Essa mesma unção, essa mesma presença, esse mesmo clima na igreja, coisa extraordinária. Deus colocou no meu coração de chama o povo para frente, chama os jovens para frente. E aquele mundaréu de jovem veio à frente, irmão. E aí Deus falou assim: eu vou fazer um negócio aqui no meio que você nunca viu na vida. Aí eu olhei pro meu primo e falei assim: você filma isso aí que eu nunca vi. Deus falou para mim que vai fazer um negócio novo, eu quero ter registrado. De repente, irmão, comecei a ministrar assim, os jovens. E essa foi a palavra, igual essa daqui. De repente, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio um barulho de um vento impetuoso e veemente, encheu toda aquela casa. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Meu irmão, quando eu disse a última vez, de repente veio um vento, começou do lado da porta esquerdo e veio para o direito. A igreja quase toda veio ao chão.
Jovens começaram a falar em línguas, outros começaram a ser curados. Quando eu olhei para o meu primo, eu procurando o meu primo, cadê ele? Será que ele filmou isso? Será que ele pegou isso? Quando eu olhei, ele estava com a mão levantada, a câmera acima e no meio dos jovens caídos no chão também. Porque a gente não sabe onde a promessa de Deus vai alcançar, irmão. Aleluia. E a mesma unção está aqui nesse lugar. A mesma presença. Eu lembro como se fosse hoje. O pastor chegou e falou: William, lá fora tem um monte de CD, preservativo, caixa de cigarro, um monte jogado no estacionamento. Os jovens começaram a se arrepender. E Deus começou a avivar. Olha que coisa linda aqui o filho do pastor. Aleluia. Olha que lindo que Deus está fazendo na vida dos filhos do pastor. Meu Deus do céu. É isso, meu irmão. O pastor não precisa sair daqui e aí onde você está profetizar o seu CPF, o seu RG, para você receber esta promessa. Não precisa, é só você abrir seu coração e dizer: Senhor, eu não quero ser mais o mesmo, que Ele vai te tocar onde você está. Olha que lindo. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade e cai o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade e cai o teu Espírito. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Pode entrar nessa casa. Impetuoso e veemente. Faz de novo, Senhor. Te damos liberdade e cai o teu Espírito. Olha a presença de novo. O que a história nunca viu e cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. Vem fazer. O que a história nunca viu em cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, aleluia, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar até a cama. Até a chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer.
que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar até a clama, até a chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer até a clama, até a chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Já tem gente profetizando. Presente de Deus para o louvor dessa igreja. Tem uma unção, tem poder preparado para vocês. Meu Deus. Vem cá, minha irmã, vem cá. Aleluia. Deixa esse microfone aí, aleluia. Xarabá. Estende a sua mão aqui sobre esses irmãos. Estende as mãos sobre eles. Vai fluir de outras maneiras. Vai subir de outra maneira. Porque há um rio descendo sobre esse ministério agora. Um rio que vem e limpa. Um rio que vem e alimenta. Um rio. Sharamalash. Recebe, minha irmã. Recebe. Recebe. Em nome de Jesus. Recebe.
sentiram alguma coisa? Aleluia. Aleluia. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, teu noivo Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Quem for nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu não esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar. Pode morar. Pode morar. As suas vestes brancas estão só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estão só te esperando. Vem, dançar. Maranata, Nós te adoramos, Senhor. Nós engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor se faz presente neste lugar, porque nós podemos sentir a tua presença neste lugar. Daqui andarás, turibi que andarás. Obrigado, Deus, porque sem ti nós nada somos, mas o Senhor tem tido misericórdia de nós. O Senhor tem visitado a sua igreja. Aviva, aviva, aviva a tua igreja. Deus, a tua promessa continua de pé. Tu és para cumprir essa promessa da vida. Ela é válida, ela é para hoje, é para nós. Deus
Deus, transforma a tua igreja. E nada mais muda a nossa vida do que a tua presença inundando o nosso ser, transformando o nosso caráter, a nossa vida. Faz isso com a tua noiva, faz isso com a tua igreja, enche ela com a tua presença. A tua graça nos basta, a tua presença é tudo que precisamos, a tua presença é tudo que necessitamos, porque sem a tua presença, Senhor, não nos faça sair daqui, não vai dar certo, mas com o Senhor vai dar tudo certo para a tua glória. Aviva a tua igreja, aviva a tua noiva, aviva a tua igreja, aviva a tua obra, aviva a tua obra. E o teu nome, Senhor, é para a tua glória, é para a tua glória. Faz acontecer, não só aqui no culto. Visita a igreja no lar, na casa. Visita enquanto dorme, visita enquanto trabalha, visita enquanto limpam, visita enquanto dirigem. Visita a tua igreja para impactar o mundo, para impactar, ó Deus, a cidade de Assis e onde mais o Senhor quiser nos levar. É a tua presença que faz a diferença, Pai. É a tua presença. Aviva, Pai. Avivamento é o que nós mais precisamos, porque avivamento é a tua presença em nós. Sem a tua presença, Pai, não dá, mas com o Senhor nós cremos que o Senhor há de cumprir as suas promessas. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo, Pai. Louvado seja o teu nome por esse momento, pela tua presença em nosso meio, em nossas vidas. Nós glorificamos o teu nome por isso, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus?